Fala, suave ou não, rapaziada? Sempre bom tentar. Cara, é o seguinte, 24 anos, saí do controlador de acesso, tava trabalhando ali, vocês acompanharam aí, deixando de ser um pato, que é justamente tentando focar em uma coisa só. Mas é difícil, né? Com 24 anos, conseguir querer ter uma vida da hora, pá, fazer bastante coisa, trabalhando num lugar só. Então, tipo, faço bastante coisa, trabalho com bastante coisa, então é Uber, marketing, vendas. Eu consegui sair do controlador de acesso. Lá foi uma passagem bem curta, eu já sabia que ia ser curta. E a intenção ali era realmente só ter uma renda fixa enquanto eu trabalhava em outras coisas. Até conseguir alguma coisa na minha área mesmo, que foi o que eu consegui, né? Na minha área de formação, na minha área que eu queria atuar, que é a minha área de marketing. Então hoje eu presto serviço uma empresa, graças a Deus aí, Deus abençoou com esse trampo, tá ligado? Indicaçãozinha, por isso que é bom ter networking e também saber fazer as coisas, né? Saber trabalhar. Então, toda a experiência também que eu obtive ao longo do tempo trabalhando sozinho, trabalhando ali junto com o meu amigo Gerê, atendendo alguns clientes, eu atendo até hoje, inclusive. Isso também me gerou uma carcaça de aprendizado, então não fui cru nem nada, então isso ajudou bastante também. E cara, é muito louco, né? Porque é uma fase da minha vida que na teoria eu tô começando a criar um caminho, uma trilha, tá ligado? E ainda faço ainda meus trampinhos por fora, faço ainda o Uber, tá ligado? Agora numa proporção bem menor. E as coisas estão começando a caminhar na minha vida. Mas depois do término, depois do que rolou, tudo isso que parece ser muito bom e é bom, isso perde um pouco da percepção de valor, pelo menos pra mim, tá ligado? Porque no final das contas, mano, o relacionamento me modificou, mano. O bagulho fez eu crescer, tá ligado? Quando eu comecei a namorar, eu ganhava um valor, ganhava acho que R$ 2.000 na época, quando comecei a namorar, tá ligado? E ao longo desses 2 anos, mano, minha renda aumentou, porque eu fui correndo atrás, mano. Fui trampando justamente porque eu falei, mano, preciso aumentar minha renda, preciso pagar minhas contas, preciso fazer minhas paradas, porque, pô, quero, né, cristão é naquele modelo, namorar pra casar. Então, querendo ou não, mano, o bagulho é uma conquista, mano, que pra mim tem um valor significativo. Só que por estar passando por essa turbulência, isso perde um pouco o valor. Então, mesmo quando você vê lá, pô, cai uma grana na conta, pô, tô conseguindo pagar as paradinhas, pá, pô, as coisas estão melhorando. Aí você fica se perguntando, pá, mas qual que é o sentido disso, tá ligado? Tipo, perde o valor. Eu acredito que todo mundo que passa por isso tem essa percepção de que a sua vida, ela era em prol da outra pessoa também. Então, querendo ou não, a sua forma de enxergar o seu caminho a ser trilhado, baseado, por exemplo, na parte profissional e etc., é sempre pensando na outra parte. Então, querendo ou não, quando isso se rompeu, o sentido daquilo tudo meio que se perdeu. E é lógico que agora a função é realmente trazer tudo isso à tona de novo. Então, é entender as coisas novamente, é ter esse senso de percepção de que realmente é uma fase boa, que é um negócio que realmente, poxa, mano, é uma conquista, mano. Eu tenho 24 anos, tá ligado? Tenho 24 anos e, poxa, desculpa, não vou cortar, sem corte. Mas tomando aqui uma coca, tá ligado, né? Quer ficar dando aqueles arrotão maluco. Mas é o seguinte, poxa, tenho 24 anos, mano. Então, eu já conquistei bastante coisa pra minha idade. E sigo conquistando. Só que às vezes, ao decorrer da vida e da correria e das cobranças, você não consegue ter esse nível de percepção de que você tá num nível diferente, tá ligado? Por conta do seu esforço mesmo, por conta de ter uma mente mais desenvolvida no sentido de trabalho mesmo, de esforço, tá ligado? De ter alguém ali que te apoia, que confia em você. Isso também ajuda bastante.
Então, basicamente, cara, agora a função e a missão é trazer percepção de valor para as minhas conquistas. Então, percepção de valor para tudo, porque isso se perde por conta da questão do término, porque às vezes você associou todas as suas conquistas ou tudo aquilo que você tem a tipo assim, poxa, a relação mesmo, tá ligado? E aí isso se rompe, você, mano, qual que é o sentido, tá ligado? De estar recebendo grana, qual que é o sentido de gravar, qual que é o sentido de fazer isso, fazer aquilo, tá ligado? Parece que as coisas perdem um pouco o valor realmente e o propósito, porque você fica meio que, pum, e agora? Tá, e daí que a grana tá caindo, vou fazer o que com essa merda? Tá, e então aí você tem que trazer essa percepção de valor de todas as suas conquistas em relação a tudo que você vem conquistando ao longo do tempo. E é muito louco, mano, porque eu lembro que quando eu era mais novo, eu era muito subestimado. Ninguém dava nada, mano, pra mim, tá ligado? Ninguém, mano. Ninguém. Então, acredito que meus pais, acho que, mas a minha mãe confiava, tipo, que eu sempre falei, mãe, poxa, eu tenho um caminho pra ser trilhado e às vezes vai ser um caminho que não vai ser igual das outras pessoas. Então, ela só confiou em mim, mano, e sempre me apoiou. Então eu sempre fui um moleque, mano, que eu entrei num trampo, em chão de fábrica, nada contra. Eu trabalhei lá e eu já sabia que aquilo não era pra mim, mano. Eu trabalhei e fiquei lá, falei, mano, eu tenho que sair daqui, eu preciso fazer alguma coisa pra não trabalhar com isso, porque eu não gosto, mano. Não é uma parada que eu quero, tá ligado? Não é uma parada que eu quero. Eu tenho muito mais capacidade pra trabalhar num lugar diferente daquilo que eu quero trabalhar. Então eu sempre ficava lá no trampo, no chão de fábrica, mandando currículo, ou começando a estudar por fora, ou trocando ideia com gente que tem mais cabeça, gente que entende de trabalho, sim, que vai dar dica boa para mim conseguir pegar aquilo e tentar realmente prestar atenção, ver o que pode ser feito para mim conseguir sair dali para ir para outro lugar. Então eu sempre tive a cabeça nesse sentido, mano. Eu entrava num trabalho, olhava aquilo e falava, mano, eu não quero isso. E ao longo do tempo, mano, eu sempre fui fazendo isso, mano. E aí eu comecei a empreender, eu vendi carro meu, peguei um carro mais barato, porque na época eu precisava ter um carro que me desse menos custo. Depois vendi, comprei um carro mais da hora, tá ligado? Pra conseguir fazer uma outra renda também por fora, enquanto eu tava galgando coisas na minha área, conversando, vendi, vendi carregador, vendi fone, tô vendendo ainda, tô tentando reestruturar agora também porque isso perdeu um pouco de sentido pra mim, agora tô tentando, né, conversando com um amigo meu ali pra gente poder ver o que a gente pode fazer, tô com material aqui parado, dinheiro parado aqui, preciso vender, pra poder reinvestir de novo. Então assim, eu sempre tive uma cabeça, mano, de um moleque que, mano, eu tenho 24 anos hoje e eu falei, cara, eu preciso eu quero trabalhar com o que eu quero trabalhar, tá ligado? E é isso. Agora eu preciso pensar como eu posso fazer isso. E pra todo mundo, mano, funciona dessa forma, manja. E, cara, eu sou formado na minha área. A faculdade nem serve pra muita coisa, mas dá um gosto de dizer, poxa, pô, eu sou formado, tá ligado? Eu tenho uma faculdade. Então você não é tão descredibilizado nesse sentido, porque, pô, sou estudado, tenho ali cursos extras na minha área. É o que eu quero seguir pro restante da minha vida? Mano, eu não sei. Mas agora é uma profissão que me ensina muito e é muito valorosa, porque eu consigo também usar isso pros meus negócios futuros, tá ligado? Enfim, é um mar de possibilidades. Então, assim, querendo ou não, 24 aninhos, mano, eu fui sendo meio que na correria, cara. Fui sendo podado, fui melhorando, fui abrindo mão de algumas coisas. E isso me fez ser um cara com um ego muito alto. Inclusive, vou gravar um vídeo sobre isso, porque eu descobri que eu tenho um problema de ego, tá ligado? E eu acho que eu vou trocar uma ideia com vocês aqui no próximo vídeo em relação a isso. Eu acho que é muito importante dizer sobre isso, porque talvez são coisas que alguém esteja passando também e precisa desse toque, tá ligado? E eu acho que quanto mais cedo você conseguir perceber isso, você consegue lidar melhor com
com você mesmo e com as relações e com a sua percepção de mundo, tá ligado? Em relação a algumas coisas. Mas no final é isso, rapaziada. Eu tô conseguindo deixar de ser um pato aos poucos. Mas ser um pato, mano, tem suas vantagens, tá ligado? Tem suas vantagens, tem seus propósitos, mas tô conseguindo agora focar um pouco mais na minha área, trabalhando ali e desenvolvendo. Desculpa, aprendendo um pouco de TI também. Tem que criar pixel de rastreabilidade para as campanhas, assim, fazendo um monte de coisa. Mas atualmente é isso que eu faço hoje, eu trabalho. Para quem estava me acompanhando no Instagram, eu tô fora por um tempo, mas tava postando uns fotinhos nos stories lá. Era justamente lá no trampo novo, no escritório ali, na minha área. E, mano, é isso, cara, eu acho que a gente não pode desistir. Eu acho que cada um tem que pensar assim, mano, eu quero... Esse caminho foi o que sempre falaram pra mim sobre planejamento. Eu nunca fui um cara muito bom pra planejar. Isso o meu temperamento me força a ser meio impulsivo, ser meio um cara que não calcula muito bem a torre, e eu tô tentando melhorar isso. Isso é horrível. Mas assim, eu nunca sentei pra poder talvez... Não, eu já sentei pra poder resolver, já pra planejar, mas foi bem pouco. O planejamento sempre foi aqui na minha cabeça mesmo, nunca foi papel e caneta. Mas um planejamento, ele te dá uma certa rastreabilidade do caminho que você tem que seguir. E aquilo que você precisa fazer, manja. Então, eu tive que abrir mão de algumas coisas, mano. De conforto, abrir mão de ganhar um pouco menos, de viver uma época da minha vida que eu não sabia quanto que ia ganhar. Mas os custos eu consegui reduzir um pouco dos meus custos, mandei um carro que era mais potente embora, peguei um carro mais novo, entendeu? Tive uma pessoa que estava do meu lado que também soube entender esse processo e apoiou também enquanto estava ao meu lado. Isso me ajudou também a continuar, porque o homem tem muito disso, mano. A maquiagem do homem, pai, é o carro, mano. Quando o carro vai embora, quando um carro mais top, você é louco, eu tava com um Gol 1.6, o bagulho é uma nave, fui pra um Ford Ka baratinha, tá ligado? Nossa, o ego pega com força, fi. Você fica com o ego ferido, filho. Você fica como? Nossa, mano, tava com um carro mó da hora, pá. Mas qual que era o sentido? Eu tive que abrir mão disso em prol de um objetivo, mano. Por quê? Porque nesse tempo que eu abandonei o carro mais top para ficar com o carro mais velho, eu tava empreendendo. E eu já tava trampando na minha área de marketing, justamente já fazendo as coisas por fora, para que quando aparecesse uma oportunidade para trabalhar numa empresa maior, eu já conseguia ter mais capacidade de entender melhor as coisas. E aí eu tô melhorando lá dentro. Tô melhorando. Tô correndo atrás, tô estudando também. Você acha que não? Tô estudando, eu estudo todo dia, irmão. Todo dia tem que estudar, todo dia tem que entender coisas da plataforma. Todo dia tem que entender métrica, palavra-chave. É um monte de coisa, irmão. Você tá estudando frequentemente. E essa área é assim. Entendeu? Tem outras áreas que é na mesma pegada, irmão. É estudo frequente, o tempo todo estudando, o tempo todo pesquisando, o tempo todo entendendo a plataforma, a ferramenta. E basicamente é isso, não tem segredo, mano. E aí depois eu peguei um carro mais da hora, entendeu? E assim, é processos, tá ligado? Eu fiquei com o Ford Ka, eu acho que um ano. Um ano eu fiquei com o Ford Ka. E aí eu empreender não tava indo muito, não tava dando muito certo. Falei, mano, não vou voltar a ganhar menos por causa de conta disso. Vou investir numa coisa que vai me trazer um retorno enquanto eu vou fazendo outras coisas até as coisas melhorar, para depois eu parar de fazer aquilo. E aí a carreira sendo estruturado, tentando aqui na internet também, tem Instagram, tem aqui a internet, que também é um outro meio que eu tô tentando crescer para poder também conseguir ser remunerado de alguma forma, tá ligado? Porque, querendo ou não, isso aqui também, mano, é um trampo, tá ligado? É um trabalho, você está dedicando um tempo seu para poder trazer informação para ajudar outras pessoas, tá ligado? Então também tem isso, mano. Eu tenho bastante projeto, bastante coisa na cabeça. E é isso, cara. Resumidamente, a minha vida tá nesse núcleo todo, então tem que lidar com o trabalho, com o luto do relacionamento,
lidar com um trabalho novo, luto do relacionamento, igreja, liderar, tenho que criar um material pra igreja, pros caras lá que vai dar um estudo no mini acampo que a gente tá preparando, eu nem fiz ainda, porque e domingo eu tenho que cantar, tenho que ensaiar, amanhã tem que fazer um projeto do trampo, hoje é sábado, acho que já é mais de meia-noite, tá ligado? E hoje tô meio arrumadinho assim, porque saí com os moleques pra uns amigos meus da igreja, das antigas, pra poder comer um lanche, trocar uma ideia na praça, pra poder distrair a cabeça. Poxa, mano, tá sendo muito bacana, muito legal. E resumidamente, é isso. Sempre bom tentar. 24 anos. Você tem a sua história, irmão. Eu contei a minha história aqui. Eu não acreditava em... Eu sempre tive muita dificuldade de acreditar em mim, justamente porque eu era muito descredibilizado quando era novo. Ah, neguinho, não vai ser nada. Não vai ser o que, não sei o que. Não presta pra nada, tá ligado? E isso me fez crescer com uma autocobrança muito grande, que é um defeito. E o ego veio junto, que é um defeito também, tá ligado? Mas eu não digo que a motivação veio dessas coisas, porque eu acredito que na vida, mano, a gente tem que fazer por onde mesmo, entendeu? A motivação veio de vários lados, né? Não posso dizer que, me descredibilizaram e foi por isso que eu tô começando a construir uma coisa e tal. Não, mano, isso faz parte, talvez, mas não é o todo, sabe? Porque tem outras coisas que vão te motivando também a correr atrás de ser uma pessoa melhor. Pelo menos eu sempre pensei que, poxa, mano, eu quero tentar proporcionar o melhor para as pessoas que vão estar ao meu lado, entendeu? E isso é uma motivação muito forte também que veio. Então a motivação ela veio de várias situações, vários contextos. E no final, mano, é isso. E é sempre é o mesmo papo de sempre clichê, que às vezes a gente fala, poxa, mano, eu não me via assim. E realmente eu não me via, mano. Eu não me via assim do jeito que eu tô me vendo hoje. Então, foi muita oração, foi muito trampo, foi muito estudo, foi muito trabalho que eu odiava e ia, que tinha que acordar extremamente cedo. E você sabe aquela sensação de estar na corrida dos ratos, que você acorda cedo pra ir pra um trampo que você odeia, tá ligado? Que você não gosta do bagulho? É isso, cara. Passei por essas coisas também, passei por essa fase. Mas no final, irmão, dá certo. Eu acho que é ter paciência, planejamento e tentar sempre ter outros planos também, caso aquele plano ele não consiga ser alcançado tão rápido. Então, por exemplo, durante todo esse processo eu vendi, trabalhei por conta, fiz Uber, trabalhei com adesivagem, trabalhei limpando, pintando máquina, construindo máquina, trabalhei de zelador, trabalhei de controlador de acesso, mas sempre fazendo por onde, irmão? Nunca deixando dinheiro na mesa, deixava o ego de lado pra ir pra uns trampos, que às vezes é uma galera que olha pra esses trabalhos e fala, nossa, trabalha com controlador de acesso. Cara, network, irmão. O chefe de lá do trampo, o dia que eu precisar eu volto pra lá, irmão. Por quê? Porque o cara gostou do meu trampo, gostou de mim, sou uma pessoa fácil de lidar, sou uma pessoa fácil de se relacionar, entendeu? Então, conversa, dá risada, zoa, conversa sobre as coisas da vida no trabalho. Todo o trabalho que eu passei, cara, eu tive uma boa reputação, entendeu? Graças a Deus, sempre saí tranquilo pelos trabalhos que eu passei, justamente pensando que um dia eu poderia voltar, caso acontecesse qualquer coisa. E nesse meio tempo fui construindo as minhas coisas também, entendeu? Então, fui gravando vídeo pra internet, fui estudando, me formei na faculdade, fui fazendo curso, tá ligado? Fui conversando com pessoas mais velhas que já chegaram num patamar legal na vida pra trocar ideia, pra ter conselho, pessoas mais próximas, né? Não só nego de internet, mas gente da minha igreja que, pô, já tem uma vida da hora, uma vida confortável. Pô, como é que você fez? Pá, não sei o que, tive um planejamento e tal, abri mão disso, abri mão daquilo. Então, querendo ou não, mano, mesmo que às vezes eu não tenha consciência clara das coisas que eu fiz, eu sei que esses conselhos entraram no meu subconsciente e isso talvez moldou algum tipo de comportamento em mim em relação a essa área da minha vida também, que contribuiu para mim conseguir enxergar um pouco fora da caixa, entendeu? Hoje mesmo, eu não fico sem trampo, mano, tá ligado? Eu não fico desempregado, eu não fico sem dinheiro.
Ficar sem dinheiro posso até ficar, porque, né, tô tendo que pagar umas contas aí, normal, mas sem trampo eu não fico. E hoje, por exemplo, eu tô sem dinheiro, vamos supor, tô sem dinheiro hoje. Eu vou ali na Uber, faço 2 horas de Uber, 2 horas, faço R$100, entendeu? Gasto, sei lá, 20 de gasolina ali, 30, sobra na moedinha pra mim, vamos supor, né? Suposição. E é isso. Ou martelo nos carregadorzinhos pra vender. O ponto, mano, é isso. É se esforçar, irmão. É fazer por onde. E vambora. Deus te abençoe. Sempre bom tentar.